Termo de depoimento número 33, que presta Marcelo Baio-Debrecht na presença de seus defensores Luciano Feldens, Débora Poeta e Joana Paula Batista. Marcelo, eu indago se estes são os defensores por ti nomeados e ainda se é de livre e espontânea vontade que compareces hoje para prestar esse depoimento em face do acordo de colaboração premiada firmado com o Ministério Público Federal com base na Lei 12.850 de 2013. Indago ainda se está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem do conteúdo dos teus depoimentos, bem como dos elementos de corroboração que vais apresentar. Somos defensores, estou aqui espontaneamente. Marcelo, eu vou lhe pedir, por favor, para falar sobre o anexo 33, Guerra dos Portos, influência política na aprovação da resolução do Senado Federal beneficiando a Braskem. Eu peço que tu confirmes o conteúdo do anexo que foi entregue pela tua defesa e que, por favor, explique o conteúdo dele para nós. Confirmo o conteúdo do anexo. Esse é um exemplo daqueles temas que estão na minha agenda, que ocupou grande espaço na minha agenda. Não esse tema era um daqueles temas que não era só do Odebrecht, outras empresas, mas que, novamente, pela relação que eu tinha, eu acabava sendo um dos interlocutores mais constantes com o Guido desse tema. O acesso que eu tinha por conta da relação que eu tinha com ele, diferenciada. Esse tema era a questão do incentivo que era dado por alguns estados à importação de produtos e que geravam disfunção no mercado interno. Então você tinha clientes da Braskem sendo beneficiados com essa questão, gerando problema para outros clientes da Braskem de outros estados. Assim como a Braskem, outras indústrias tinham o mesmo problema. Esses estados, Santa Catarina e Espírito Santo, se eu não me engano, eram os mais problemáticos, até por estar perto do mercado consumidor do Sudeste. E esse acabou sendo resolvido e também foi mais um daqueles temas. Esse acabou sendo resolvido porque foi mais um daqueles temas que foi resolvido, medida provisória, foi resolvida dentro do Congresso, e foi um dos temas também que junto com outras empresas foram feitas compromisso de uma maneira implícita ou explícita, aí o Cláudio pode informar, junto ao Congresso e novamente coordenado por Jucá. Foi um dos temas que também houve coordenação do Jucá para resolver. Então, muito parecido com outras questões. Qual foi a interrupção que o Fernando Pimentel como de É porque esse tema da Guerra dos Portos, em tese é do MEDIC. É um tema do MEDIC, Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Alguns temas como esse, você tem que criar um apoio técnico, embasamento técnico para o governo ajudar, mas no final, esse tema, como é a questão tributária, tinha a ver com você ressarcir alguns estados, acaba sendo liderado pela Fazenda. Então, esse assunto, o Pimentel ajudava, a indústria toda pressionava o Pimentel, mas esse tema, no final, quem tinha que dar, do ponto de vista do governo, a voz era o Guido, quem tinha que negociar com os estados, porque os estados pediam contrapartida para abrir mão do incentivo. Então, isso foi, quer dizer, é mais um daqueles temas que entrava numa agenda de... E como é que terminou? Esse acabou resolvendo. Esse acabou... Parando as alíquotas? Eu não me lembro exatamente qual foi a solução, mas essa TRS resolveu o assunto e acabou com o incentivo aos portos. Tá, e a Braskem ganhou o quê? Na verdade, não é a Braskem diretamente. Você acabou... os clientes, você tinha, por exemplo, o que acontecia? Os clientes da Braskem, de São Paulo, estavam perdendo para o cara que trazia o produto importado de Santa Catarina. Então, na verdade, você não importava os produtos da Braskem, você muitas vezes importava não só o produto que a Braskem vendia, mas importava produto do seu competidor. Uhum. Então, teve uma época de discussão que como é que funcionava, por exemplo. Nessa discussão, a gente tentou resolver com os estados. Como a gente tinha acesso ao governo de Santa Catarina, ao governo do Espírito Santo, a gente tentou resolver. Aí, por exemplo, o estado vinha para tentar calar a boca da gente, vinha com a ideia, então eu vou fazer aqui, vou tirar o produto da Braskem da lista do incentivado. Mas não resolve, porque você pode tirar o produto da Braskem, mas se você deixar o nosso cliente, a gente se prejudica do mesmo modo. Então, na verdade, era um prejuízo para todo mundo. Havia implícita ou explicitamente a ideia de que
isso de alguma forma deveria reverter para a campanha política ou alguma outra... Bem, não houve, como foi no refis da crise, um pedido explícito. Não sei se houve para outras empresas. Para a gente, na relação que eu criei, não houve, mas entra naquela... apesar de não ser algo assim, algo como reiki, que o cara vê que a gente, de certo modo, entra naquele favorzinho que ele acha que prestou a gente e que ele, na hora que ele for lá atrás, ele vai dizer, pô, mas aquele assunto eu resolvi, tá? Sempre entra. Tudo que você pede, mesmo que seja legítimo e justo e que foi em função de problema criado pelo governo, ele vai lembrar você na época que ele... Essa proposta de resolução do Senado, 72 de 2010, como é que ela começou? Quem é que propôs ela? A Braskem teve alguma interferência Não, esse assunto, na verdade, quando eram esses assuntos, muitas vezes você conduzia através, esse caso aqui, você conduzia através das entidades de classe, CNI, tá? Óbvio que a gente, pelo nosso peso específico, a gente sempre tinha influência, ajudava, tá, mas não era, nesse caso específico, não tinha a cara da Braskem na frente. Que acontece que a gente acabava, toda hora que a gente entrava, e muitas empresas acabam se acomodando, quer dizer, você bota uma ou duas empresas na frente que tem maior poder, até para elas não ficarem com o compromisso. Isso era muito comum. Só fazer uma pergunta mais geral. Obviamente vocês tinham concorrentes no mercado em determinadas áreas, né? Nessas horas dava para sentir também que havia outros interlocutores do mesmo peso teu junto ao Manteiga e pode ter gerado algum conflito e que a solução pendeu para o outro lado, não pendeu para vocês? Na indústria, quando você está falando aqui desses temas específicos, nesses três temas, não. Porque eu estava não, porque eram temas que, em tese, por exemplo, nesse caso aqui, com quem é que você era contrário? Quem era contrário? Quem importava. Então, às vezes você ia para as entidades empresariais e você via que tinha pessoas que eram contrárias. Aí você via o cara, na verdade, não era mais produtor local, o cara era importador. Então, sempre, toda hora que você tira uma coisa, alguém está se beneficiando desse negócio. Alguém está perdendo. Entendeu? Os senhores têm algum acréscimo? Não, nada. Então, encerro o depoimento.